Amados, sejam bem-vindos ao canal. Mais um dia, aleluia! Se você ainda não é inscrito, curte e compartilha essa mensagem. Às terças-feiras, o nosso propósito de oração é uma palavra sobre as mulheres da Bíblia, histórias edificantes. Cada uma delas tem algo a nos ensinar para edificar e transformar as nossas vidas. Amém? Se você ainda não é inscrito, toca no sininho, curte e compartilha essa mensagem e não se esqueçam, semeie nessa obra. Aleluias! Se você semear, você estará alcançando mais vidas. Espalhe a mensagem, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluias! E a primeira mulher que nós vamos estudar no canal, aleluias, é Ruth. Vamos abrir no livro de Ruth, no capítulo 1, Elimeleque e sua família em Moabe. Por causa de uma grande fome na terra de Israel, Elimeleque e a esposa dele, Noemi, junto com os seus filhos Malom e Quilion, saíram da sua cidade natal, que era Belém, e foram até a terra de Moabe, que ficava do lado leste do Mar Morto. Sendo assim, eles estavam fugindo. Amados, a primeira lição aqui do livro de Ruth é que nós não devemos fugir de um problema. Eles estavam todos ali com medo da fome, acreditando que se fossem para outro lugar, eles resolveriam e que seriam mais prósperos. Mas não foi isso que aconteceu. Acometidos de uma doença, todos os homens da família morreram, tanto Elimeleque quanto Malom e Quilion, deixando todas as mulheres sozinhas e sem recursos. E então, como eles não tinham como sobreviver, as meninas ficariam em Moabe e então Noemi voltaria sozinha para Belém. Noemi chama Orfa e Ruth e dá a notícia, dizendo que as meninas deveriam ficar em Moabe, porque ela já era velha, não poderia gerar outros filhos para se casar com elas, porque naquela época as mulheres, que ficavam viúvas se casavam com as pessoas da sua família, irmãos do marido falecido. E Noemi fala para as meninas que não há essa possibilidade, porque ela não tem mais filhos e não poderia gerar. Ou seja, nem que se ela tivesse filhos agora, as meninas não teriam como esperar tanto tempo até que um dos filhos dela pudesse se casar. Então, ela pede para que as meninas fiquem em Moabe, mas Ruth não aceita. Ruth diz a ela que o Deus dela, que é o Deus de Israel, era o mesmo Deus de Ruth, e Ruth retorna. Orfa, por sua vez, opta por ficar em Moabe. A despedida vai falar que elas se beijaram e choraram muito, mas Orfa prefere ficar, enquanto Ruth prefere ir com a sua sogra, voltando para Belém. E quando elas voltam, no capítulo 2, Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era parente do falecido marido dela. Então, ela tem uma ideia. Ela diz a Ruth que vá até as plantações para catar as espigas que ficavam caídas no chão e que os trabalhadores deixassem para trás. Ela viveria ali pegando o resto do trabalho deles, então poderia ficar. Ela não estaria ali roubando nada.
ela pegaria apenas as sobras. Ruth foi ao campo e andou então por último. Enquanto os trabalhadores iam na frente, ela ia atrás pegando as sobras da plantação. Mas quando Boaz chegou e viu Ruth, ele perguntou: quem é esta mulher? O que aquela moça faz ali? E eles responderam: ela é uma moabita que veio de Moabe com a sua parente Noemi. E Boaz então chama o chefe dos trabalhadores e diz para que deixassem ela e nada fizessem com aquela moça, pois eram muitos homens e eles poderiam tentar se aproveitar dela. Então ele dá esta ordem restrita, que deixe que Ruth pegue o que ela quiser, mas que nenhum deles faça nada com ela. E quando ela vê Boaz, ela pergunta, ajoelha-se no chão de rosto e diz: por que é que o Senhor me reparou? Se é tão bom para mim que sou uma estrangeira. Ela sabia que os estrangeiros na terra não eram bem-vindos. Por quê? Porque ali ela estava num campo. Apesar de Boaz ser parente do marido de Noemi, ele estava morto. Então, ele não precisaria aceitar que ela trabalhasse para ele, de deixá-la ficar ali. E Boaz respondeu: eu ouvi falar tudo o que você fez pela sua sogra desde que o seu marido morreu. E eu sei que você deixou seu pai e a sua mãe, sua pátria, para viver aqui no meio de nós. Que o Senhor a recompense por tudo o que você fez. E assim ela teria a recompensa. Ela foi abençoada pela sua boa ação. Amados, aqui eu entendo que tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, tanto no trabalho da obra, quanto nas nossas atitudes do nosso dia a dia, se nós formos bons, plantarmos o bem, nós teremos as recompensas e a proteção do Senhor nosso Deus. Amém? Mas mesmo com essa proteção e esse recurso, Noemi ainda estava preocupada com o futuro de Ruth. Ela fala para Ruth que precisa casar, que ela precisa de um lar e de alguém que realmente a proteja. Então ela diz a Noemi: minha filha, preciso te arranjar um marido. E ela dá o conselho para Ruth. Você lembra que Boaz é o homem que deixou trabalhar com as suas empregadas? É dos nossos parentes. Pois bem, esta noite ele vai debulhar a cevada. Faça o seguinte: lave-se, põe o seu melhor perfume e o seu melhor vestido. Depois vá até o lugar aonde ele está, mas não deixe ele saber que você está ali, até que ele acabe de comer e beber e fazer tudo o que ele precisa. Quando Boaz foi dormir, olhe bem aonde ele vai se deitar. Então vá, levante-se e cubra os pés dele. Deite-se ali e eu direi o que vai fazer. Ruth respondeu: vou fazer tudo o que a senhora me disser. Amados, aqui a Noemi, ela sabia o quanto era importante o futuro de Ruth naquele momento. Então ela vem e dá o conselho para Ruth. Fala para Ruth o que ela podia fazer para então despertar ali a atenção de Boaz. E ele, com o coração bom, do jeito que ela sabia que ele tinha, ele faria o que deveria ser feito. E Ruth precisou de coragem, porque ao chegar perto de Boaz,
como ela falaria para ele? Quando ela chega, ela fala: Eu sou Ruth, a sua empregada. E ela responde: O Senhor é nosso parente chegado, por isso pode me proteger. Boaz respondeu: Que o Senhor abençoe, minha filha. Você está mostrando maior lealdade à sua família do que com as atitudes que fez com a sua sogra, pois você não foi procurar um homem estranho, ou mais jovem, ou rico, ou pobre, mas que não fosse de sua família. Agora, minha filha, não tenha medo. Na cidade dessa gente toda, você é uma mulher direita e vou fazer o que está me pedindo. De fato, sou parente chegado e sou responsável indiretamente por vocês. Mas existe um homem que também é seu parente e até mais chegado do que eu. Fique aqui o resto da noite e de manhã veremos se ele quer ser responsável por você. Se ele não quiser, muito bem, eu serei. E assim ele deitou e dormiu outra vez. Amados, aqui eu aprendo com a maturidade de Boaz. Boaz sabia que ele era parente, entendeu o pedido de Noemi e admirou ela por isso. Além dela falar com ele, ela ainda procurou alguém que fosse de sua própria família. Boaz, ele já tinha uma certa idade, então ela ali poderia ter tido uma outra atitude, procurado outras pessoas, outros casamentos fora daquele contexto que ela estava vivendo, porque ela era uma mulher estrangeira, mas ela obedeceu ao conselho da sua sogra em procurar alguém como Boaz. Quando ela faz isso, Boaz entende que pode protegê-la, mas que existia outra pessoa, até com mais direitos do que ele sobre ela, e que ele teria que resolver essa situação. E então Boaz, ele depois de acordar, ele vai ao encontro do homem. Essa atitude de Boaz era necessária, porque Boaz sabia que o direito não era dele, mas ele precisava ter certeza de que o rapaz não iria mais para frente causar-lhe problema. Então, quando ele diz se ele queria comprar as terras, tendo a ciência de que ele casaria-se com a Ruth. Quando Noemi conversa com Ruth, nós podemos ver que Ruth, ela está um pouco apreensiva. Noemi diz a ela: agora minha filha, tenha paciência e espere para ver o que vai acontecer, pois Boaz não vai descansar enquanto não resolver este assunto. E assim foi feito. Boaz foi até a praça que ficava ao lado do portão da cidade, sentou-se ali e aguardou aquele parente no qual ele havia falado. Meu amigo, vem aqui, sente-se. E então sentaram os dois. Então Boaz chamou 10 pessoas importantes da cidade como testemunhas e pediu para que ali eles sentassem e ouvissem a conversa. Boaz disse ao parente que Noemi tinha voltado do país de Moabe e estava querendo vender as terras
que eram do seu falecido marido Elimeleque. Então, eu resolvi conversar com você sobre este assunto. Agora, se você quiser comprar as terras na presença das autoridades do nosso povo, os homens estão sentados aqui e serão testemunhas. Mas se você não quiser comprar, diga que o direito de comprar essas terras é primeiro meu. Então o homem respondeu: eu compro as terras. E Boaz disse: se você comprar as terras de Noemi, também terá que se casar com Rute, que é uma viúva e moabita, para as terras ficarem em família. E então o homem respondeu: nesse caso, eu não vou usar o meu direito de comprar esta terra, pois correria o risco de prejudicar a minha própria herança. Use você o meu direito, porque eu prefiro não fazê-lo. Compre então você as terras. Amados, aqui eu vejo que Boaz, ele foi muito correto na sua atitude. Ele chamou o primeiro ali, né, que teria o direito de comprar as terras. Mas ele sabia que com a compra da terra, ele teria que assumir Rute. E ele já tinha heranças, ele já tinha bens. E nesta atitude, se casando com Rute, ele poderia comprometer tudo aquilo que ele já havia adquirido. Então, por este motivo, para não colocar em risco aquilo que ele já tinha, ele preferiu não casar-se com ela, dando a opção para Boaz. E Boaz diz às autoridades no meio de todo o povo que fiquem como testemunhas, porque ele estaria comprando as terras de Noemi. E não somente comprando as terras, como também assumindo que se casaria com Rute, a moabita. Ela era estrangeira e viúva de Malom. Mas para ele isso não fazia diferença. Ele estava compromissado em fazer aquilo que ela havia pedido. E então todas as autoridades disseram a Boaz: o Senhor faça com que esta mulher que veio para o seu lar seja como Raquel e Leia, que deram muitos filhos a Jacó, tornando-se assim mãe de uma nação israelita, que você seja rico e famoso em Belém de Efrata, e que os filhos que o Senhor lhe der neste casamento façam com que a sua família seja conhecida como a família de Pérez, que é filho de Judá e de Tamar. Então Boaz levou Rute para casa. Bênção de Deus, ela ficou grávida e deu à luz a um filho. E as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que lhe deu hoje um neto para cuidar de você. Que este menino venha a ser famoso em Israel. Que ele seja um consolo para o seu coração e uma segurança para a sua velhice. Aleluias! Então Noemi pega o menino no colo e cuida dele. Ao ver as mulheres da vizinhança, ela diz: nasceu um filho para Noemi. E lhe deram o nome de Obed. Obed veio a ser o pai de José, que foi o pai do rei Davi. Aleluias! Os antepassados de Davi, desde Pérez, são Pérez, Esrom, Rão, Aminadab, Nascom, Salmão, Boaz, Obed e Jessé. E amados, aqui eu aprendo que são várias mensagens nesta história. A primeira delas é que não devemos fugir do problema. Os problemas existem para serem resolvidos e que às vezes fugindo deles vai, em vez de solucionar, só piorar e tardar a situação. Amém? O segundo é a lealdade a Deus.
Quando Ruth diz para Noemi que vai com ela porque o Deus dela era o mesmo Deus de Ruth, Ruth era estrangeira e moabita, mas acreditava, tinha fé no Deus de Israel. Assim, ela também demonstra a obediência quando a sua sogra lhe dá o conselho. Assim somos nós e vemos que a obediência precede a honra. Quando nós obedecemos a Deus, Deus ele nos garante a vitória em meio à nossa tribulação. Amém? Ali também ela precisou ter coragem para fazer o que a sogra orientou, pois ela poderia ser mal interpretada por Boaz e Boaz poderia não querer recebê-la, mas ela teve coragem e atitude para fazer aquilo que a sogra havia pedido a ela, e assim ela teve êxito. Boaz era um homem maduro, já era um homem vivido, experiente e sabia que realmente ele poderia fazer por elas. Então, ele admirou a atitude de Ruth e não julgou. Quando ela foi falar com ele, ele a ouviu e também aceitou o conselho de Noemi. Noemi sabia do coração de Boaz. A palavra diz que Noemi descreve Boaz como um homem de bom coração, como um homem justo, como um homem abençoador e generoso. Então, quando ela dá esse conselho para Ruth, ela já sabia o coração de Boaz. Quando ele chama o rapaz e coloca ali a ele o direito de comprar as terras, ele sabia que o direito não era dele. Mas quando o Senhor quer nos abençoar, quer nos presentear ou nos honrar, o Senhor cria a oportunidade. Amados, essa foi a primeira mensagem do vídeo no canal sobre mulheres da Bíblia. Ruth foi uma grande mulher e mãe de nações, assim como diz na palavra. Dela veio Davi e de Davi veio Messias, o nosso maravilhoso Jesus. Amém? Que o Senhor fale melhor no coração de cada um de vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo do canal. Curte e compartilhe esta mensagem. Amo vocês em Cristo Jesus e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Espero vocês no próximo vídeo do canal.